Exatamente hoje, a ARK está lançando seu próximo ETF, seu mais novo ETF sobre exploração espacial. E você provavelmente já se pegou imaginando quantas oportunidades que a gente não tem fora do nosso planeta. Então hoje a gente vai estar conversando tudo que você precisa saber antes de decidir se você vai investir ou não nesse ETF. Saber se vale a pena, suas vantagens e desvantagens, com o melhor conteúdo que a gente tem sempre nesse canal. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like também, porque para você não custa nada e também nos ajuda, nos motiva a trazer cada vez mais conteúdos. Então, sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo. Desde os primórdios, o homem é fascinado pelas estrelas, pelo mundo fora do nosso mundo. Com o passar do tempo, a gente viu uma grande evolução entre o relacionamento humano com o que há fora daqui, compreendendo cada vez mais, conseguindo entender e, consequentemente, explorar cada vez mais o espaço. Então, com o passar do tempo, as noites deixaram de ser um simples borrão preto com alguns pontos de luz e começaram a ser entendidos. Estrelas, satélites naturais, entre outras coisas, começaram a ser descobertos e também ser relatados, e a exploração espacial foi desenvolvendo cada vez mais. Existem diversas datas extremamente emblemáticas e marcantes para a humanidade. Talvez uma das mais marcantes foi no dia 20/7/1969. A gente viu o Apollo 11 pousando na Lua pela primeira vez. Foi a primeira vez de humanos, de uma nave tripulada pousando fora da Terra. Então o avanço que a gente teve isso há mais de 40 anos atrás, e ainda assim a gente lembra e entende o quão importante foi essa corrida espacial que a gente teve, principalmente na época da Guerra Fria. Desde então os avanços não pararam, descobertas atrás de descobertas, novas descobertas são feitas diariamente e a ciência vem avançando cada vez mais. Consequentemente, a exploração espacial por meio de empresas também vem andando a passos largos. E hoje a gente vai estar entendendo o porquê uma gestora com traços inovadores agora lançou um ETF, um produto, uma cesta de ativos focado apenas nessa área de exploração espacial e inovação como um todo. Então hoje, dia 30 de março de 2021, é a data de lançamento do ARK-X ou do ARK-X, ARK Space Exploration and Innovation ETF. Basicamente, esse ETF, como a gente já vem comentando e como seu próprio nome diz, é baseado na exploração espacial como um todo. Então, empresas que tenham atuações ali com a exploração espacial, que a gente vai estar entendendo um pouco mais aprofundado daqui para frente. Como que vai funcionar esse ETF? Basicamente, ele é um fundo de gestão ativa, é um ETF de gestão ativa com uma taxa de administração de 0,75% ao ano, que é uma marca, praticamente uma característica da ARK. Quase todos seus ETFs têm esse custo de gestão que para você pode ser caro, pode ser barato, enfim. Se a gente for comparar com um fundo ativo, ele pode ser barato, mas se a gente for comparar com ETFs amplos, ele pode ser caro. Tudo vai depender do seu objetivo. Ele necessariamente vai estar investindo em empresas que tenham no mínimo 80% da sua receita atrelada à exploração espacial e à inovação como um todo. Mas o que ninguém comenta, e o que eu tô trazendo para vocês aqui, como sempre trazendo um conteúdo que basicamente ninguém tá olhando, são os conceitos e as definições do que é exploração espacial e o que é considerado também inovação pelos padrões da ARK, pelos seus consultores, que eles são majoritariamente quem manda nisso. Então vamos lá, vamos entender primeiramente o que é a definição de exploração espacial como um todo que a ARK traz pra gente no seu prospecto. Eu vou estar até usando uma cola para trazer realmente aquilo que está escrito de uma forma 100% limpa e sem erros de interpretação por minha parte. Liderar, habilitar ou se beneficiar de produtos e ou serviços tecnologicamente habilitados que ocorrem além da superfície da Terra. Então aqui a gente consegue entender que exploração espacial a gente pode estar falando subórbita, orbital ou também fora da órbita como um todo, coisa que a gente ainda não tem um avanço tão grande, mas talvez seja a disrupção que vai fazer o avanço, vai causar o maior avanço nesse setor como um todo. Além disso, vamos transcrever agora o que eles trazem pra gente sobre a definição de inovação, porque esse é um conceito extremamente fundamental. Lembre-se sempre, a coisa mais importante que você precisa fazer antes de investir em um ETF é entender seu índice de uma forma completa. Nesse caso, como não tem um índice, a gente precisa entender as nuances dos consultores. Então, entendendo mais sobre o conceito de inovação que eles trazem no seu prospecto, é que eles incluem o tema de investimento de inovação disruptiva, como a introdução de um novo produto ou serviço tecnologicamente habilitado que o consultor da ARK espere mudar o cenário de um setor como um todo, nesse caso do setor de exploração espacial. E a gente consegue resumir esse setor de forma mais ampla em 4 subsetores que eles trazem pra gente aí de forma mais objetiva o que vai ser contemplado e o que não pode ser contemplado nesse ETF.
Então vamos lá, para a gente entender mais dos subsetores, vamos começar. Primeiro que a gente tem aqui são as empresas aeroespaciais orbitais. Basicamente, quando a gente está falando de empresas orbitais, a gente está trabalhando em cima do conceito físico, que basicamente a gente vai ter um astro girando em torno de outro astro. Nesse caso não vai ser um astro pelo outro, vai ser um produto, vai ser uma plataforma, vai ser um satélite seguindo a trajetória da Terra. Então a gente vai estar ultrapassando os limites que a gente chama de suborbitais. O segundo tipo de empresa que a gente tem são as empresas suborbitais, que a gente acabou comentando aqui anteriormente. Eles não têm a força e nem a velocidade para eles atravessarem e trabalharem na órbita da Terra, e também seu intuito não é esse. Eles trabalham entre o que a gente chama de Terra e também a órbita. Eles trabalham nessa nuance que a gente tem aí. E o terceiro subsetor que a gente tem aqui, são as empresas de tecnologia habilitadoras. Fornecem produtos e serviços para empresas que focam em exploração espacial, que nesse caso pode ser tanto a inteligência artificial, a parte robótica, impressão 3D, materiais e armazenamento de energia, além de outros tópicos principais. Então é importante a gente entender aonde cada empresa que a gente vai estar estudando mais pra frente aqui, ou sobre as principais posições onde cada uma se encaixa. O quarto setor que a gente tem aqui são as empresas beneficiárias. As empresas beneficiárias, elas não estão diretamente ligadas, não tem uma receita sendo gerada pela exploração espacial, mas, como seu próprio nome diz, elas tendem a ter um benefício muito importante com o avanço da exploração espacial. Então a gente pode citar aqui alguns pontos, alguns setores que tendem a ter um benefício muito grande quando a gente está falando em exploração espacial. Tudo atrelado ao que a gente tem em posicionamento geográfico, né, o famoso GPS. Junto com isso, a gente vai conseguir prever melhor as partes meteorológicas e, consequentemente, os ciclos que a gente tem das commodities, a exploração ali pela agricultura. E a gente tem até um case dentre as 5 principais empresas que eu separei aqui para vocês. Uma delas trabalha com essa parte de sistema de movimentação, detecção e gerenciamento de água. Então é importante a gente entender um pouco mais da teoria para depois a gente aplicar na prática. Quero que vocês prestem muita atenção nessas empresas beneficiárias, porque isso deixa com uma pulga atrás da minha orelha. O que isso tá me causando de desconforto? Simplesmente qualquer empresa vai se beneficiar do avanço da exploração espacial. Pode ser uma empresa de exploração de petróleo. A partir do momento que você tem uma tecnologia que foi desenvolvida para percorrer força G e tudo mais, isso pode ser utilizado para fazer exploração mineral também. Então eu acho que isso é uma ponta solta que as pessoas têm que ficar atentas. De uma forma indireta, até para tangibilizar mais esse exemplo, a gente sabe, por meio de análise SWOT que eu já trouxe para vocês aqui, que a Tesla, ela abertamente ela se beneficia dos engenheiros da SpaceX. Então, consequentemente, a gente pode falar que a Tesla, ela é uma beneficiária da SpaceX, ou uma beneficiária que se encaixaria nesse ETF. Eu acho que é um ponto para a gente ficar bastante atento e ficar atento às posições, como eles estão gerenciando ali ativamente. Então, depois da gente entender mais do que pode ser incluído nessa cesta de ativos, nesse ETF, agora vamos entender as principais posições que a gente tem aqui. Essa lista completa eu vou estar distribuindo lá no nosso canal do Telegram, vou estar deixando o link aqui na descrição. Então, se você quiser ter acesso a essa lista completa com todas as empresas que vão ser incluídas nesse ETF, primeiro link da descrição e eu te espero lá. Então, vamos conversar aqui sobre as principais posições que bateu o olho, que me chamam a atenção. A gente tem, Trimble, o segundo é um ETF, que é um ETF da ARK também. E existem diversos nomes que chamam a atenção. A gente tem a própria Google aqui. A gente pode ver também a Virgin, a Alibaba, entre outras empresas como Netflix também, que dificilmente a gente esperaria ter alguma coisa correlacionada. Mas eu acredito que ela se encaixa nas beneficiárias. Então a gente tem aqui cerca de 39 posições. E agora vamos entender um pouco mais das principais posições. Há uma grande concentração nesse ETF. O ETF como um todo, por ter menos de 40 posições, já é um ETF mais concentrado do que o comum. Mas, se a gente for olhar como é ponderado, a gente vai ver que é uma concentração bem maior ainda. A primeira empresa aqui, que é a maior posição que eles têm, é a Trimble Inc. Código de negociação dela é o TRMB. Eles trabalham com geolocalização. Então, seu forte principal ali vai ser o GPS. Além disso, eles fazem gestão de fluxo e monitoramento de forma majoritária. Com seus avanços, consequentemente, a gente vai ter diversas beneficiárias que se encaixam nessa lista. A segunda posição que a gente tem é o D3D ETF. Eles basicamente são focados na impressão 3D. Esse é um ETF que é da própria ARK. Isso é um ponto bastante interessante. Ele possui um peso aí de mais de 6%. E a gente vê o quão importante é a impressão 3D. Isso vai ter uma relevância muito grande com a exploração espacial. A terceira posição que a gente tem é a Kratos Defense. Código de negociação dela é o KTOS. Eles trabalham com defesa e suporte de foguetes. Majoritariamente, a gente tem ali que sua receita é gerada por sistema de comunicação por satélites. Esse é um sistema como um todo que a Kratos
ela acaba gerenciando e utilizando a seu benefício próprio, gerando uma baita receita em cima disso. A terceira posição que a gente tem é o L3 Harris. Eles trabalham com produtos de defesa para a comunicação como um todo. Além disso, eles têm uma presença, eles têm uma atuação aeroespacial. Não é a maior representação que eles têm na sua receita, mas não deixa ser o suficiente para atrelar eles como uma beneficiária, como uma empresa suborbital e, consequentemente, uma empresa ali desenvolvedora de tecnologias. E a quinta e última posição que a gente tem aqui, que eu separei para vocês, é a JD.com. O código de negociação dela é o JD. É o segundo maior e-commerce da China. Eles se encaixam aqui como uma beneficiária, com os avanços que a gente vai ter da geolocalização, com os avanços do GPS. Ela é uma beneficiária com certeza. E é por isso que ela está sendo posicionada aqui. E tudo isso, toda a ponderação não é feita como um ETF comum. E ou é por pesos iguais, ou é pelo tamanho de seus dividendos, ou pelo tamanho da empresa como um todo. Nesse caso, como é gestão ativa, é ponderado aleatoriamente, né, entre aspas, de acordo com o gestor. Então, depois da gente entender as características da seleção da empresa e as principais posições, agora vamos entender um pouco mais sobre os riscos que a gente tem ao se expor a esse ETF. O primeiro, e talvez é um dos que mais chamam minha atenção, é o seu risco aeroespacial e defesa. Esse setor majoritariamente é dominado pelo governo americano, que investe mais de 700 bilhões de dólares anualmente nessa área militar, que acaba incluindo setores aeroespaciais. Essa presença do governo pode não ser algo tão satisfatório quanto a gente espera, já que os ideais do governo não é necessariamente gerar uma receita e agregar mais valor para a cotação e, consequentemente, para o acionista. O segundo ponto de grande risco que eu enxergo aqui é um risco comum em todos os ETFs da ARK, o risco da inovação disruptiva. Se a gente for pegar o conceito de inovação disruptiva, é algo que vai revolucionar um setor como um todo. Isso pode ser num curto, médio e longo prazo. Caso isso não aconteça conforme esperado, isso simplesmente pode sumir do mapa. Então, quem sabe daqui 3, 4 anos aconteça algo que mude todo esse ramo e as empresas expostas a esse ETF não se beneficiem conforme esperado. Então, a gente tem que tomar bastante esse cuidado quando a gente está falando de ARK. E o terceiro aqui, grande risco, como eu já tinha comentado com vocês, é a grande concentração do seu portfólio. A gente tem que as top 5 posições representam cerca de 30% do portfólio e as top 10 posições representam mais de 50%. Isso a gente tem que ficar bastante atento, porque a ideia quando a gente investe em ETFs é meio que pulverizar nossa carteira extrema assim com diversas posições. Então a gente tem que ficar bastante atento que isso carrega um grande risco atrelado. Lembre-se, risco é equivalente ao retorno. Dessa forma, os ETFs da ARK vêm performando muito bem, porque a maior parte deles são bem concentrados como o ARKX. Consequentemente, tem um risco maior e a expectativa de retorno tem que ser maior, senão não vale a pena você correr esse risco. O que você achou desse ETF? Você investiria nele? Comenta aqui embaixo, que eu quero saber a sua opinião sobre esse ETF, sobre esse setor como um todo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e até a próxima.